fala de blockchain, eu vou colocar uma conceituação um pouco mais ampla que ela passa por 2 pontos. Blockchain nada mais é do que uma base de dados que ela é mantida e atualizada por meio de uma rede descentralizada. A gente utiliza bases de dados, bancos de dados, há séculos, tá? Vocês não ouviram errado. Por quê? A gente está acostumado a pensar em base de dados já no contexto digital, né? A base de dados do Banco do Brasil ou do Banco Itaú, o que significa? É como se fosse uma planilha gigante, né? Simplificando, em que tem lá o nome de cada pessoa e quanto dinheiro a pessoa tem, corretamente? Né? O banco precisa armazenar a informação de quanto usuário, quanto cada correntista tem ali de dinheiro no banco. Então, se a Alice quer mandar R$1.000 para o Bob, mas ela só tem 100 na conta corrente, é justamente a base de dados do banco que vai falar, né, automaticamente, claro, opa, está tentando mandar mais dinheiro do que tem. Então, essa relação privada entre a Alice, o Bob e o banco ao qual eles estão vinculados, o que inviabiliza a tentativa de fraude. Em última instância, o que o banco vende para seus clientes? O armazenamento de suas informações, né? E ele entrega a confiança de que não vai haver nenhum tipo de fraude entre as partes, né? Qual é a segurança que você tem quando você envia e recebe dinheiro por meio de uma conta bancária, né? O que o banco te oferece? A segurança de que se ele transfere R$100 para sua conta vindo de outra pessoa, a pedido de outra pessoa, aquele dinheiro existe, você vai poder fazer um Pix com aquele dinheiro depois para pagar por outra pessoa. Se você for num caixa eletrônico, você vai conseguir sacar aquele dinheiro e assim sucessivamente. É uma camada de segurança adicional que você tem, hipoteticamente, frente a receber um pagamento em dinheiro. Vocês concordam comigo? Porque o pagamento em dinheiro, por mais que ele seja prático, sei lá, às vezes a pessoa pode te dar uma nota falsa, você ali na hora não vai saber como, né? O banco não. Se ele for vítima de alguma fraude, ele vai arcar por lei com aquela fraude. Ele jamais vai deixar você compensar um cheque sem fundo, jamais vai deixar você receber ali na sua conta corrente um dinheiro que não existe. Então, o que empresas financeiras fazem, o que bancos fazem, o que cartórios fazem? O que é um cartório, né? Se não um local no qual você vai e tem uma série de arquivos, uma série de informações. Tem escrituras, né? Falando a quem pertence aquele imóvel aqui na frente da minha casa. Quando uma pessoa compra uma casa, você vai no cartório, você vai na base de dados lá pública, né? E transfere a titularidade daquele imóvel da pessoa A para a pessoa B. Somente depois de registrado aí na entidade notarial no cartório é que aquilo ali fica escriturado para sempre. A mesma coisa no caso de algumas certidões, de alguns registros, de atas, né? O que o cartório vende para você? É o registro, é o carimbo? É a confiança, no caso do Brasil, né? O mandado por lei, né? As coisas têm que ser feitas no cartório. Então, seja o banco, seja o cartório, ou seja, o governo, o que ele te vende é confiança, o que ele te entrega é confiança. Essa confiança, em última instância, vai sempre ser baseada na ideia de bases de dados, né, em que ficam registradas e em que são trocadas e atualizadas informações o tempo todo, dando conta de vários sistemas. Como é que o governo sabe que determinada pessoa tem direito a receber um benefício social? Como é que o governo sabe quem tem que receber corretamente o auxílio emergencial no caso da pandemia? Ele tem isso registrado em seus sistemas e ele faz esse pagamento de acordo com a regra. Ainda assim, a gente não vê uma série de casos de fraude, né? Pois blockchain, né, na teoria, é uma tecnologia similar, mas que consegue fazer com que isso funcione no universo digital de maneira muito mais automática e muito mais segura. Pense em blockchain como uma tecnologia a partir da qual todo mundo se interconecta ali por ela, todo mundo que se conecta ali por meio dela não consegue passar a perna uns nos outros, né? Todas as partes conectadas a uma blockchain estão seguras contra fraudes entre elas. Isso significa dizer que blockchain nada mais é do que uma base de dados que, ao invés de ser mantida por um cartório, por um banco, por uma empresa privada como o Google ou como a Amazon, nada contra elas, inclusive, mas ao invés de ser organizada, mantida e atualizada por uma única empresa privada, que pode ser vítima de fraude por um funcionário mal intencionado, que pode ser hackeada por alguém, né? Que pode ficar fora do ar. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Senhor, senhora, o sistema caiu.
E blockchain é uma tecnologia, uma base de dados em que não existe o sistema caiu, porque ela é mantida por uma rede descentralizada ao qual qualquer pessoa tem acesso, né? Então, a base de dados do Banco do Brasil pertence ao Banco do Brasil. Quando eu transfiro dinheiro, eu não tenho como entrar, entre aspas, no Excel do Banco do Brasil, na planilha gigante, e ver que ele mandou o dinheiro para a pessoa. Eu preciso confiar. Às vezes a gente até pergunta, né? Pô, caiu aí o dinheiro, etc. Na blockchain, não. Tudo isso é feito de forma automática, consegue-se automaticamente também prevenir essas fraudes, e o sistema se mantém a partir de uma rede voluntária de usuários espalhados mundo afora. Então, ao invés de ter a Amazon, o Google, o cartório de notas número 5º ofício do Rio de Janeiro, ao invés de ter o Banco do Brasil, a rede blockchain, redes blockchain, existem várias delas, como veremos a seguir, elas são compostas, em alguns casos, por centenas de milhares de pessoas que deixam suas máquinas, seus servidores ligados. Então, ao invés de depender de 10 supercomputadores do Google, ao invés de depender de 5 servidores da Amazon, coisas assim de infraestrutura, de tecnologia, é como se a gente tivesse aquele trabalho de formiguinha. Tem 100 computadores aqui no Brasil, tem 10 servidores ali na China, todos esses interconectados numa malha descentralizada, compõem a rede blockchain. Todos eles, de certa maneira, estão ao mesmo tempo validando novas informações que estão sendo lançadas à rede e construindo, né, mantendo ali o passado de tudo que foi registrado. Então, blockchain não apenas consegue manter tudo que foi previamente registrado, como consegue ali, ao longo do tempo, receber novas informações, assegurando que informações fraudulentas sejam rejeitadas e informações verdadeiras sejam aprovadas e incluídas ali na base de dados. Então, tentou gastar o mesmo dinheiro, você tem um Bitcoin, tentou gastar ele 2 vezes, como se fosse 2 Bitcoins, a rede vai bloquear. Você tem um Bitcoin, o Bob tem 10, você vai tentar gastar os 10, ou 5, ou 1, ou meio que seja do Bob, não vai conseguir. Existe um mecanismo automático ali de chaves criptográficas em que somente o legítimo usuário a quem foi designada a posse daquele ativo, seja um Bitcoin, um voto, um dólar, porque a gente vai ver que blockchain serve para várias coisas nesse aspecto, né? Somente o legítimo detentor de um ativo registrado em blockchain consegue movê-lo. Do mesmo jeito que a gente precisa de papel e caneta, firma reconhecida no cartório, de apresentar ali uma digital para acessar o banco, quando a gente fala de blockchain, tudo isso é descentralizado. Você precisa apenas de uma chave digital que você acessa de forma gratuita e livre, sem precisar dar dados pessoais, nada disso. Somente a partir disso daí você já consegue enviar e receber bitcoins e vários outros tipos de ativos digitais, como veremos a seguir. Mas antes de eu falar o que a gente está fazendo, uma breve explanação, né? O Gabriel ele já fez uma introdução, mas o que é um NFT? Então, um NFT ele é a sigla em inglês para tokens não fungíveis, né? Ou seja, são ou ativos digitais ou representações digitais de ativos físicos na blockchain. E o NFT ele tem algumas características. Então, primeiro, né, uma identidade única. Todos esses NFTs eles têm um registro, né, um token ID único na blockchain. Eles são indivisíveis. Eles são incopiáveis, e quando eu falo incopiáveis, não quer dizer que vocês não vão encontrar NFTs que são iguais, digamos assim, no front-end, né? Aparentemente são iguais, mas mesmo esses que são iguais, aparentemente, fisicamente, ali no seu token ID tem uma diferença, são sempre diferentes entre si. E as últimas duas características aí também da rede blockchain, né, da tecnologia blockchain, desculpa, que é o fato desses NFTs serem autenticados e rastreáveis. E aí um exemplo também que o Gabriel falou muito bem, né, uma nota, o que é fungível e o que é algo não fungível. Então, uma nota de R$100 ela é fungível porque toda nota de R$100 sempre vale R$100. Não interessa se é uma nota nova, se é uma nota velha, se ela está um pouco rasgada ou não, ela sempre vale R$100. E algo não fungível quer dizer que é algo que todo ativo ele vai ter características que o tornam único. Esse é um exemplo de um CryptoPunk, que é o maior sucesso hoje aí dentro dos projetos de NFT, e esse CryptoPunk especificamente, ele foi vendido ali no início do ano por cerca de 7,5 milhões de dólares. Então,
Basicamente, essa é uma explicação sobre o que é um NFT. E aí, como que funciona? Como eu falei, né? Basicamente tudo, digital ou físico, ele pode ser ou ter uma representação digital autenticada na blockchain, o que faz com que ele seja um ativo digital e, por conta disso, possa ser comercializado. Mas é engraçado que a principal pergunta que as pessoas fazem quando se fala de NFT, né, quando a gente posta lá nas redes sociais do Atlético sobre os nossos projetos, por que eu vou pagar por algo que eu posso encontrar e baixar de graça na internet? E a resposta é muito simples. Porque quando você compra um NFT, você está comprando algo que é original, que é autenticado, que é único e que, por conta disso, tem valor de mercado. E aí eu gosto de dar 2 exemplos. Um exemplo do mundo do futebol por que você compra uma camisa que é original e não uma camisa pirata. Então, basicamente, a mesma coisa. Né? Quando você compra um NFT, você está comprando algo que é original do clube, é um produto oficial. E o segundo exemplo que eu gosto de dar também se vocês entrarem hoje no Google e digitarem Mona Lisa, vocês vão encontrar aí milhões de imagens da Mona Lisa que vocês podem baixar de graça, vocês podem imprimir de graça, vocês podem fazer um quadro e colocar na parede de vocês, mas só a obra do Leonardo da Vinci, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, tem verdadeiro valor. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia para que as pessoas consigam perceber aí o valor real de um NFT.